Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 9, a lição que traz como título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Estamos caminhando aí na nossa lição da revista CPAD, a revista do quarto trimestre do ano 2020. Essa revista maravilhosa, uma revista que vem comentando aí o livro de Jó, e eu já aprendi muito. Eu acredito que você que está acompanhando aí também já aprendeu bastante também. Um livro maravilhoso com conselhos práticos tratando de um tema muito relevante e muito mal interpretado por muitos cristãos da atualidade, que é sobre o sofrimento do justo. A gente já falou muito aqui sobre essa questão do sofrimento, inclusive na aula anterior eu toquei nesse assunto também, fiz um vídeo tirando dúvidas, e muitos irmãos ainda têm dúvidas sobre essa questão do propósito, do objetivo do livro de Jó, e quando a gente entende esse propósito, todo o livro fica muito mais fácil de entender. E nós chegamos agora no capítulo 28 do livro de Jó, que vamos falar da sabedoria. Jó começa a falar da sabedoria de Deus. E essa palavra aqui, inescrutável, né, o que ela significa? Algumas pessoas já até me perguntaram isso, mandaram mensagem pelo WhatsApp. Inclusive, você pode mandar mensagem no WhatsApp, na descrição do vídeo tem o WhatsApp do EBD em Foco. Então, a palavra inescrutável, né, no caso vem do verbo inescrutar, que significa pesquisar, investigar, sondar. Então seria assim, a insondável, né, insondável sabedoria de Deus. Então a sabedoria de Deus é tão grande que ninguém consegue sondar, ninguém consegue investigar ela, ninguém consegue entender ela por completo. Tá? A sabedoria de Deus realmente é algo muito assim fora da realidade humana, de tal ponto que o ser humano só vai alcançar essa sabedoria se o próprio Deus fornecer, se o próprio Deus dá essa sabedoria, mostrar através de uma revelação. E esse é o objetivo dessa aula, a gente vai falar dessa sabedoria aqui dentro do capítulo 28 do livro de Jó. Alguns estudiosos dizem que esse capítulo ele é algo fora parte do livro, que foi inserido depois, que não faz parte do contexto do livro. No entanto, a gente não tem evidência sobre isso, e fica muito claro ali que Jó está ali fazendo essa análise da sabedoria de Deus, um contraste com a sabedoria sabedoria entre aspas, né? Sabedoria entre aspas aqui dos seus amigos, que estavam tentando explicar ali o seu sofrimento. E Jó vai mostrar que aqueles homens que se diziam sábios, eles não tinham uma sabedoria verdadeira. Eles estavam buscando essa sabedoria, mas eles não alcançaram. Eles estavam querendo comprar essa sabedoria, mas a sabedoria verdadeira não pode ser comprada. É o que a gente vai ver aqui nessa aula. Então Jó vai falar da sabedoria real, a sabedoria verdadeira, que ela é aquela que vem de Deus. Então a gente vai começar aqui a nossa aula. E você que está acompanhando aqui essa aula, acompanha o EBD em Foco, sabe que nós temos um site, ebdemfoco.com, onde você pode acessar o conteúdo que a gente tem, além desse vídeo aqui, tem aula em áudio também, que é o mesmo conteúdo em áudio. A gente tem um subsídio em PDF, que é um texto em PDF explicando a lição para você ler também. A gente tem o slide em PowerPoint, que é esse que eu vou ministrar a aula aqui, que você pode adquirir para usar na sua igreja. Então nós temos uma grande quantidade de conteúdo, tanto da lição de adultos como da lição de jovens. Basta acessar ebdemfoco.com ou baixar o aplicativo do EBD Foco na loja de aplicativo do seu celular. Então vamos lá, começando aqui, o texto áureo diz assim, ó: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó 28, 28. Um versículo muito conhecido, e aqui a gente vê uma estrutura poética desse versículo. Essa estrutura poética a gente já falou em aulas anteriores, né? Mas eu vou reforçar, né? A poesia semítica, ela consistia em repetir o que foi dito na primeira linha, né? A segunda linha repete o que foi dito na primeira linha, mas com palavras diferentes para enfatizar aquele termo. Então aqui a gente vê que temor e apartar-se do mal é a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Tá? Se eu temo o Senhor, eu aparto do mal. Tá? Eu vou estar no caminho do bem, não do caminho do mal. Então isso é o temor do Senhor. Tá? Tem uma relação aí, temor do Senhor e apartar-se do mal. E sabedoria e inteligência também é usada aqui como sinônimos. Tá? Tem pessoas que ficam tentando aí ver o significado de sabedoria, ver o significado de inteligência. Pode até ser que inteligência e sabedoria tenham significados diferentes, mas nesse poema aqui, nesse versículo aqui, é a mesma coisa, por causa da estrutura do livro. Então, o escritor ele usou a linguagem poética
E nessa linguagem poética ele usa sabedoria e inteligência como sinônimos. Então, o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é a inteligência. É isso aqui que mostra a verdadeira sabedoria, que é servir a Deus. Verdade prática. A verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Aqui a gente vai fazer essa relação, a verdade prática, né, vai deixar bem claro aqui que a capacidade intelectual da pessoa não tem relação com a sabedoria. Tá? A pessoa pode ser analfabeta e ser uma pessoa sábia. Eu conheço analfabetos sábios, pessoas que tomam boas decisões, que temem a Deus, que são fiéis a Deus, que não conseguem pegar a Bíblia para ler, mas pede alguém para ler, ouve ali, vai ao culto. Então, uma pessoa que é sábia, uma pessoa que toma boas decisões na vida, uma pessoa que a gente vê que tem uma sabedoria divina, não sabe ler nem escrever, mas tem uma grande sabedoria. E eu conheço pessoas que têm doutorado e são tolas. Tá? O acúmulo de conhecimento tornou ela uma pessoa mais tola, não uma pessoa mais sábia. Então a gente não pode fazer o vínculo entre sabedoria e acúmulo de conhecimento como se tivesse uma relação. Ninguém vai para a universidade adquirir sabedoria, vai para a universidade adquirir conhecimento. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Não estou dizendo que a gente não deve estudar, não deve buscar, não, muito pelo contrário. Devemos sim estudar, nos qualificar, estudar muito mesmo. Eu gosto muito de estudar, de ler, mas eu sei que aquilo ali vai me dar conhecimento. Quando eu quero sabedoria, eu sigo o que Tiago falou. Eu peço a Deus. Capítulo 28, por completo, na íntegra, aqui, para você dar uma conferida. A gente não lê aqui para ganhar tempo no vídeo, mas, olha, eu recomendo você ler esse capítulo e reler ele várias vezes, em várias versões. Tá? Eu fiz isso aqui, dei uma comparada, fiz anotações, abriu muito a minha mente. Tá? A estrutura do capítulo 28, quando a gente começa a ler, ela salta. Tá? Ela salta. Do 1 ao 11, ele trata de um tema. Do 12 ao 19 é outro tema, e do 20 ao 28 é outro tema. Ele é dividido em 3 partes, ou 3 perícopes. Então, quando você começa a compreender essa estrutura do capítulo 28, tudo fica muito mais claro e vai facilitar para você na aula. Vamos para a nossa introdução, que diz assim: nesta lição, veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de Uz. No caso, teve os longos discursos, onde Jó e os seus amigos foram conversando ali, um falava, outro falava, um falava, outro falava. Quando encerra esses discursos, tem o que chama de interlúdio, que é o momento onde entra esse capítulo 28, falando de sabedoria. Né? Então, Jó entra falando da sabedoria divina, que é a verdadeira sabedoria. Tá? O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina. Então Jó está fazendo esse contraste. Os seus amigos que se diziam sábios, agora Jó vai mostrar o que é a verdadeira sabedoria. Assim temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Vem dele, tá? A verdadeira sabedoria vem diretamente de Deus. Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens, de forma prática, através do temor do Senhor. Então vale ressaltar que a sabedoria que Jó está falando não é uma sabedoria teórica, mas prática, tá? Se você sabe a teoria, mas não sabe a prática, não serve de nada. Então aqui é conselhos práticos. Na verdade, a sabedoria do mundo antigo, ela girava em torno da vida prática. Tá? Eu analisava uma pessoa sábia através do que ela fazia na prática, não do que ela sabia, do conhecimento que ela tinha. Então isso era sabedoria na época de Jó. Toda a época ali do Antigo Testamento, os povos antigos, de forma geral, tinham esse pensamento. Tópico 1. A sabedoria vista como um bem natural. 1.1. O empenho na busca da sabedoria. Neste capítulo, o capítulo 28, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Ele vai falando assim, primeiramente, no caso aqui, Jó, ele fala da habilidade do homem de explorar minérios naturais. Tá? O ser humano, quando ele foi descobrindo que existia minérios na Terra, Deus deixou ali ferro, ouro, cobre, alumínio. Tá? O ser humano começou a buscar isso, cavar. Tá? Ele começou a desenvolver tecnologias para encontrar esses minérios e produzir ferramentas. Então ele contrasta esse trabalho nas minas com a busca do homem pela sabedoria. Então Jó vai fazendo um contraste. Na verdade, eu vejo aqui Jó fazendo uma exaltação da capacidade humana de usar tecnologia
para conseguir melhorias na qualidade de vida. Tá? Então, assim, dentro do contexto que Jó estava vivendo, ele está mostrando assim, olha só o que o homem é capaz de fazer. Tá? Ele vai para a terra, ele cava, ele acha o minério. Então, assim, ele começa a colocar e exaltar a tecnologia humana da época. Se fosse nos dias de hoje, esse autor ele colocaria, assim, a capacidade humana de fazer supercomputadores, a capacidade humana de mandar foguetes para o espaço, satélites, celular, enfim, o autor de hoje ele ia exaltar essa capacidade humana de descobrir coisas extraordinárias. E esse contraste que Jó faz aqui com a sabedoria é justamente isso. Ele vai mostrar aqui que o homem, apesar de conseguir tanta coisa extraordinária, ele não consegue encontrar a sabedoria pelo esforço próprio. Tá? Então, a sabedoria tem que ser buscada? Sim, ela tem que ser buscada. Tá? Da mesma forma que desde os primórdios, o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar sabedoria. Tá? O homem tem buscado, procurado encontrar a sabedoria, ele tem esse desejo, ele quer buscar. Então, para ser encontrado, primeiramente o minério precisa ser garimpado. Então, eu tenho que garimpar o minério, eu tenho que ir lá e cavar e ter toda uma estrutura tecnológica. A sabedoria, igualmente, também tem toda essa estrutura que precisa ser garimpada. O minério existe, mas está enterrado. Tá? A sabedoria existe, mas está oculta. Então, a gente tem aí algo muito parecido. Né? Está parecendo aí uma coisa com a outra. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Tá? 1.2. Vamos prosseguindo aqui para chegar na conclusão dessa comparação que Jó faz aqui, né, com o minério, a busca pelo minério e a busca pela sabedoria. Tá? Como 1.2, como quem explora o minério, assim o homem também faz com a sabedoria. Então, no trabalho de mineração, requer-se habilidade, diligência, persistência, muita técnica na execução. Então, tem tudo isso é envolvido na mineração. Tá? A busca da sabedoria também demanda tais características. Então, o ser humano busca, né, a sabedoria através da habilidade, diligência, persistência. Tudo isso vai, né, ali ser usado também para a busca da sabedoria. O homem busca, tem sabedoria. As minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação. Por isso, há a necessidade de se abrir caminho e colocar luz artificial. Jó 28, 3 e 4, ele fala isso. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério. Nas mais escuras trevas, longe das moradias, ele cava um poço. Em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos, ele se pendura e balança. Então aqui a gente vê uma exaltação da tecnologia da época para encontrar minérios. Jó está falando isso. Olha só, o homem, né, ele chega na escuridão, mas ele dá um fim nela, porque ele leva uma luz artificial, ele leva fogo. Ele faz uma lamparina, ele produz um óleo, acende uma lamparina e vai ali dentro da mina, iluminando. Então, aquelas trevas ele deixam de existir por causa da tecnologia humana. Ele cava um poço onde ninguém jamais imaginou pisar os pés. Então, um local totalmente esquecido. Mas o homem vai lá e usa a sua tecnologia e cava esse poço. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca, né, pela sabedoria. O homem busca a sabedoria, mas apesar de todo o esforço nessa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Essa é a conclusão que Jó chega. O homem ele tem domínio de muita tecnologia. Como eu falei antes, né, trazendo para os dias de hoje, o homem tem domínio de muita tecnologia. Tem computadores potentes, tem celulares, tem envia satélites, tudo, domina muita coisa, domina muito conhecimento, muito acúmulo de conhecimento e tecnologia na área da biologia, estudo DNA, o vírus e tudo mais, mas não consegue encontrar sabedoria. Tá? Diante de toda a tecnologia, de todo o esforço humano, ele não consegue. Isso é tudo sem sucesso quando ele busca sabedoria. E de onde vem a sabedoria? 1.3. O tópico 1.3. Eu quero saber de onde vem, já que é tão difícil assim encontrar essa sabedoria, mesmo o homem sendo tão inteligente, tendo tanta tecnologia, desenvolveu tanta coisa extraordinária, por que ele não encontrou a sabedoria? Tá? Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, tá? Ele tem essa tecnologia e conseguiu êxito nisso, todavia incapacitado na escavação da sabedoria, tem procurado, mas não tem encontrado. O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas a fim de evitar inundação das minas.
né? Esse versículo aqui, ó, na Almeida Revista e Atualizada, que ficou mais claro que eu coloquei aqui, vale ressaltar que todos os outros versículos eu coloco na NVI. Tá? Aí aqui, quando eu coloco diferente, eu anuncio, eu digo qual é a tradução. Então ele fala assim: abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tá? Jó 28:10. Então ele consegue até desviar o curso das águas, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. A sabedoria dos sábios da academia estava disponível para ser alcançada. Estudando, lendo livros, está lá disponível. Você pode buscar esse tipo de sabedoria. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Como eu falei no começo, eu conheço pessoas que têm doutorado e são tolas. Pessoas que fizeram 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, são pesquisadores excelentes, mas têm decisões erradas na vida. São pessoas que não temem a Deus, que só fazem besteira, são pessoas tolas, são pessoas que não têm a sabedoria divina. Então, o estudo tradicional, a tradição, a academia não forneceu a verdadeira sabedoria para essa pessoa. Então, embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. Então, o ser humano, pelo seu esforço, ele jamais vai alcançar essa verdadeira sabedoria, porque ela é um dom de Deus, é algo que vem da graça de Deus, é dada por Deus, é uma revelação divina. Isso justificava o conflito que havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta do patriarca. A gente observa que os amigos de Jó tinham um conhecimento teológico, teórico muito bem fundamentado. Eu já falei isso em aulas anteriores, exaltei aqui o conhecimento deles da teologia. Realmente eram homens sábios, tá? Eles tinham um conhecimento teórico muito forte, muito fundamentado. Mas quando eles se depararam com a prática que Jó estava vivendo, eles não conseguiram explicar. A teologia deles foi impotente para explicar por que o justo sofre. A única coisa que eles quiseram fazer, que eles conseguiram fazer, foi acusar Jó de ter cometido pecado, estar sofrendo como consequência do pecado. Tá? Então, essa teologia deles tinha muita coisa boa, mas foi feita uma aplicação errada porque eles ficaram no campo da teoria e esqueceram de viver a prática. Então a gente tem que sempre vincular o nosso estudo teológico com a vivência prática, tá? Com o cotidiano das pessoas. Eu vejo aí muitos que vão para a academia, querem estudar e ler livros e fica muito longe da realidade do povo. Quando vai ensinar para o povo, não tem, o povo vai para a igreja e volta do mesmo jeito porque não compreendeu a mensagem, porque não tem relação com a realidade. Então, os amigos de Jó não levaram em consideração o contexto que Jó estava vivendo, a realidade de Jó. Então, a sabedoria de Jó era uma sabedoria prática. Ele estava vivendo, na prática, uma verdadeira sabedoria porque ele temia a Deus. Portanto, a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então aqui eu peguei o versículo do jeito que está na revista, está a mesma tradução da revista. Então aqui está bem claro, se alguém por acaso não tem sabedoria e quer ter sabedoria, essa pessoa tem que pedir a Deus, e Deus dá liberalmente. Tá? O texto deixa bem claro que Deus não restringe a sabedoria para um grupo específico de pessoas, mas ele dá para todos, para quem pedir. Tá? Ninguém fica isento de receber essa sabedoria divina. Basta nós pedirmos, basta nós clamarmos a Ele, basta nós orarmos a Ele, que Ele vai nos dar sabedoria. A sabedoria vem diretamente de Deus e não é adquirida por tradição ou pela universidade ou por estudo, mas ela é adquirida diretamente de Deus. Mais uma vez, reforçando, não estou dizendo que não devemos estudar. Devemos sim acumular conhecimento, estudar, aprender mais, mas quando isso é feito com sabedoria, o resultado é excelente. Vamos para o tópico 2. A sabedoria vista como um bem comercial. 2.1. O preço da sabedoria. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó, neste capítulo, e no caso aqui do versículo 12 a 19, com a sabedoria do livro de Provérbios. Então, assim, segundo o escritor da revista, esse livro, no caso do livro de Provérbios, contém várias exortações para se adquirir a sabedoria.
Então ele vai colocar aqui algumas observações, né? A gente já vai ver alguns provérbios aqui. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Vale ressaltar que nem tudo que está em Provérbios foi escrito por Salomão. Segundo os estudiosos, tem muitos provérbios que eram provérbios da época, né? Não foram inventados por Salomão, mas já circulavam na época, então tinham outros autores. Então, em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada se buscada com diligência e entendimento. É assim, isso aqui é a visão do escritor da revista, depois eu vou dar a minha visão. Ela tem um preço e pode ser passada de pai para filho. Procura obter sabedoria, Provérbios 4:5. Procura obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Provérbios 4:7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Enfim, a gente observa o seguinte, que, de acordo com o escritor da revista, a sabedoria que Salomão está falando é a sabedoria que pode ser encontrada e pode ser repassada. Entretanto, eu particularmente não vejo isso. Porque eu vejo em Provérbios, isso aqui é a minha visão, então eu vejo em Provérbios que a sabedoria também está aqui atrelada a uma vivência prática na presença de Deus. Então ele fala assim, não se esqueça, o versículo 5, que é o Provérbios 4:5, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Então, o que a sabedoria está vinculada aqui? Quando ele fala obter sabedoria e entendimento, ele está falando assim, você só obtém através das minhas palavras, se você guardar as minhas palavras. Então, a sabedoria de Provérbios também está vinculada a uma revelação divina, que vem através da palavra de Deus. Então, buscar sabedoria, buscar entendimento, como essa busca que Salomão está falando. Do meu ponto de vista, a busca que Salomão está defendendo é uma busca que é diretamente com Deus, de uma revelação divina, porque o próprio Salomão recebeu sabedoria assim, de uma revelação divina. Salomão, me pede o que tu quiser. Qualquer coisa que tu me pedir, eu vou te dar. Eu quero sabedoria. Então, Salomão foi o maior exemplo de alguém que pediu sabedoria a Deus. Então, eu não vejo Salomão colocando em Provérbios aqui que a sabedoria pode ser encontrada em qualquer lugar por uma busca humana, pelo esforço humano. Tá? Eu não vejo contradição entre Provérbios e Jó 28. Tá? O que eu vejo é um complemento. Tá? Os dois estão aí no mesmo... estão tocando a mesma música, no mesmo tom. Entende? Estão se complementando. Talvez a primeira e segunda voz, né? Vamos colocar assim, né? Primeira e segunda voz, mas não estão se contradizendo. Tá? Eu discordo um pouquinho aqui do escritor da revista, posso estar errado também, posso estar equivocado, se você tem uma opinião diferente, pode deixar o seu comentário aí, mas eu vejo aqui que Salomão também defende a sabedoria como sendo uma bênção de Deus, uma dádiva divina. Tá? No caso aqui, segundo o escritor da revista, né, a sabedoria de Jó está em outro patamar, né, mas enfim, eu digo que é a mesma coisa, só que assim, o que eu achei interessante é ele colocar assim, que a sabedoria divina, ela tem valor, mas não tem preço. Isso aqui eu achei sensacional. Eu achei muito legal. Tá? Porque no marketing a gente fala assim, que valor é o que você leva, preço é o que você paga. Então, assim, eu compro um curso, eu pago nesse curso R$100. Esse foi o preço. Mas qual valor aquele curso tem para mim? Aquele curso pode mudar a minha vida, aquele curso ele pode me ajudar a alcançar mais sucesso na vida, ele pode me ajudar a ter mais experiência com Deus, dependendo, né, fazer um curso voltado para teologia. Então eu digo assim, um curso de teologia, vamos colocar aqui, já que eu citei teologia. Você paga um curso de teologia, vamos supor que você paga R$300 por mês no bacharel em teologia. Tá? Esse é o preço. Mas qual o valor que você recebe? Tá? O que você leva de valor no curso de teologia? Será que tem preço? Não tem. Tá? É algo que você não tem como medir. Então, valor é uma coisa e preço é outra. Então, a gente coloca aqui que a sabedoria divina ela tem valor, ela vale muito. É algo imensurável, insondável a sabedoria divina. Ela realmente não tem valor. Eu levo ela, eu digo assim, não tem valor porque eu não consigo mensurar. É algo muito além da minha capacidade. E qual é o preço? Quanto que eu pagaria por isso? Tá? Como assim? Eu pagar pela sabedoria? Não tem preço. Tá? Não tem preço. Não tem dinheiro no mundo que compra a sabedoria. E é justamente isso que Jó vai estar falando. Tá? Ele vai falar
né, que a sabedoria é incomparável, não se pode comprar ou trocar por qualquer tesouro. Tá? Não tem. Eu vou comprar com o quê? Com todo o dinheiro do mundo? Não faz sentido isso. Tesouro nenhum compra a sabedoria. Então, isso está dentro do capítulo 28, tá? Por isso que eu recomendo você ler o capítulo, tá? Se você ler, aí principalmente do versículo 12 ao 19, tá? Lá, Jó vai colocar que ele é um mistério, a sabedoria é um mistério que não pode ser comprada por metais ou pedras preciosas. Então, aí do versículo 12 ao versículo 19 do capítulo 28, né, Jó vai fazer essa análise do valor da sabedoria, né, do preço da sabedoria. Vai falar, não tem nada que possa comprar a sabedoria. Né? É patrimônio exclusivo de Deus, não é possessão de mestres, por isso não pode ser transmitida. Você não pode falar assim, eu tenho sabedoria, eu vou passar sabedoria para o meu filho. Não, você pode passar entendimento, conhecimento da palavra de Deus, mas a sabedoria que ele vai ter vai vir diretamente do Pai Celestial. 2.2. O valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino, tá? No caso, Charles Spurgeon. Ele não cita o Charles Spurgeon diretamente na revista, mas eu pesquisei a frase e descobri que é do Charles Spurgeon, um grande pregador conhecido como príncipe dos pregadores. Ele fala assim, ó, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Então, conhecimento a gente pode adquirir estudando, lendo livros, fazendo um curso na universidade, mas para usar esse conhecimento da forma correta, nós precisamos de sabedoria. Então, quando a gente tem sabedoria, o nosso conhecimento ele faz nós crescermos mais na presença de Deus. Eu sou bacharel em física, quem me conhece há mais tempo aí sabe, eu falo isso de vez em quando. Eu formei em física, fiz mestrado e eu sou professor da universidade. E dentro do curso de física a gente encontra a maior parte dos professores ateus, né? E a gente estuda muito sobre a criação do universo, Big Bang, essas coisas. Só que, no meu caso, esse conhecimento do universo, eu estudei cosmologia, estudei buracos negros na minha graduação principalmente, esse conhecimento dessa dimensão do universo fortaleceu mais a minha fé em Deus. Muita gente falava assim, tu vai virar ateu, tu vai deixar de acreditar em Deus, tu não vai mais para a igreja. Só que comigo foi o contrário. Eu entendo isso como sendo o quê? Sabedoria divina. Eu posso estar equivocado, mas eu entendo isso como sabedoria divina. Aquele conhecimento que eu adquiri na universidade sobre a grandeza do universo, quando eu percebi que o quão grande é o universo, que o homem não tem conhecimento de nada do universo. O conhecimento que o homem tem do universo hoje é mínimo. E eles mesmos reconhecem isso. Os próprios cientistas falam assim, a gente não conhece quase nada, a gente não sabe nada. Aí eu percebi a grandeza de Deus e a minha fé se fortaleceu mais ainda. Então, o conhecimento com sabedoria, ele gera o quê? Temor a Deus. Então, buscar conhecimento, estudar e fazer um curso universitário, isso não vai fazer com que a pessoa deixe de acreditar em Deus, se a pessoa tiver sabedoria, se ela pedir sabedoria a Deus. A pessoa pode estudar qualquer curso da universidade, pode fazer qualquer coisa, que se ela tiver sabedoria que vem de Deus, ela vai fortalecer a sua fé. Isso aí é um fato. E Charles Spurgeon estava certo, quando ele vai dizer aqui, né, que não há tolo maior do que o tolo instruído. Tá? A pessoa que estuda e não tem sabedoria, ela vai ser tola. Tá? Mas se ela tem conhecimento, né, e ela usa a sabedoria, né, ela sabe usar esse conhecimento com sabedoria, aí sim o resultado é excelente. Assim, em Jó, vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la, e que, por isso, acredita ser fácil adquiri-la. O Jó 28:13 diz, o homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. Aqui Jó não está dizendo que não existe sabedoria na terra, no ser humano, não é isso, tá? Ele só está dizendo que o local que a sabedoria foi criada, gerada, ela não está aqui na Terra para nós encontrarmos pelo nosso próprio esforço, mas ela vem diretamente de Deus. 2.3. A sabedoria não é um bem comercial. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada. Ele não nega isso, ela existe e ela pode sim ser encontrada. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial, ou seja, não é algo que eu posso comprar. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. Jó 28:11-12, ele fala assim, eles vasculham as nascentes
dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? Então, não adianta procurar ela nas grandezas da criação de Deus. Ela não se encontra aqui na terra. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Jó 28:14. Então, ela não se encontra em um local onde eu posso ir até esse local e encontrar a sabedoria. A sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus. Tá? Ela não está aqui para eu encontrar, mas somente Deus pode fornecer essa sabedoria. Tópico 3. A sabedoria vista como um bem espiritual. 3.1. Uma verdade revelada. No versículo 20, Jó faz a importante pergunta. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Então aqui a pergunta que ele faz, mais uma vez, sabedoria e inteligência. Tá? Ele não está dizendo que uma é uma coisa, outra coisa diferente, não é isso. Tá? Ele está usando aqui uma linguagem poética, né, e usando um paralelismo. Então ele justamente está falando isso, de onde vem a sabedoria? Eu não sei onde ela está. Tá? Aqui na Terra ela não se encontra. Então anteriormente Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o que procura sabedoria. A gente já viu isso aí no começo, né? Nele, os homens semelhantes ao mineiro têm garimpado à procura da sabedoria, mas mesmo assim não tem achado, né? Toda diligência técnica e determinação não tem sido suficientes para que ele a encontre. Então, diante de todo o esforço humano para encontrar sabedoria, não foi possível, não chegou a encontrar. A sabedoria não está no centro da terra, nem nos sábios, de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. Então, alguém poderia ensinar sabedoria para outra pessoa, mas isso também não é possível. Jó chega a essa conclusão, né? Ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. Dessa forma, Jó chega a essa conclusão. Tá? O capítulo 28 de Jó é justamente para mostrar isso, para provar que essa sabedoria, a sabedoria que é revelada por Deus, ela não está à disposição aqui do ser humano para encontrar pelo esforço próprio. Então, o esforço do ser humano é inútil. Tá? Ela está oculta em Deus. Então a sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Então a gente observa o quê? Que a sabedoria verdadeira pertence a Deus. Essa capacidade da pessoa tomar decisões corretas, da pessoa estar na presença de Deus, a pessoa saber agir em todas as áreas da vida, essa capacidade que a gente pode resumir numa palavra, que é sabedoria, né? Ter sabedoria, ela vem diretamente de Deus, porque Deus é a fonte da sabedoria. Uma verdade prática, 3.2. Isso aqui é algo muito importante, como eu falei logo no começo. A sabedoria de Jó, diferente da sabedoria dos seus amigos, é que os amigos de Jó viviam na teoria e Jó vivia na prática. A sabedoria vem de Deus, ela está em Deus e é Ele quem a revela. Somente Deus pode revelar a verdadeira sabedoria. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática, tá? Ela é prática, uma atitude prática. Como que o pai vai tratar um filho desobediente? Ele tem que ter sabedoria para tratar ali com o filho. Como que o esposo e a esposa vão se relacionar dentro de casa? Com sabedoria. Quando não tem sabedoria, tem briga, tem confusão, tem divórcio, tem tudo que não presta. Tá? Como que o patrão e o empregado vão se relacionar? Com sabedoria. Tem que ter sabedoria no seu trabalho, tem que ter sabedoria na escola, tem que ter sabedoria no trânsito. Então a sabedoria ela tem que ser algo prático para todas as áreas da vida. Tá? E o cristão, o crente, está bem claro nas escrituras que ele pode pedir a Deus e que Deus dá a sabedoria. Então essa sabedoria não vai ser adquirida pelo esforço humano, como Jó deixou bem claro aqui no capítulo 28, mas através do quê? Da busca na presença de Deus, pedindo a Deus algo que vai se concretizar numa vida cristã prática. Jó diz assim, Jó 28:28, disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então, como é que eu sou uma pessoa sábia? Porque eu temo a Deus. Então, é no temor do Senhor, temendo a Deus, é que nós vamos demonstrar a verdadeira sabedoria. Evitando o mal, evitando o pecado, isso é ter o verdadeiro entendimento. Então, o temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. Então,
né, nós temos que buscar mais a Deus, estar na presença de Deus, porque essa sabedoria só vem por parte de Deus. Então, se tem alguém que não está na presença de Deus, que não teme a Deus, essa pessoa não tem sabedoria, ela não tem sabedoria. Então, só tem sabedoria quem teme a Deus, quem se aproxima de Deus e se afasta do mal. Ao contrário de seus amigos, Jó vivia a sabedoria divina, não apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, transmitida pela tradição. Então, não era essa sabedoria que Jó tinha como seus amigos, mas ele tinha uma verdadeira sabedoria, que era aquela que vinha de Deus. Ele governava bem sua casa, seus filhos, né, seus bens, tudo que ele fazia, ele tinha ali a sabedoria de Deus em ação, vivendo na prática. Né? A sua sabedoria era uma verdade revelada, por isso convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. A gente sabe que Jó era um homem sábio diante da situação que ele passou. Tá? Ele perdeu tudo que ele tinha. Tá? Diante de tudo aquilo que ele tinha, o que ele falou? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Para quem uma sabedoria maior do que essa? Os amigos de Jó preocupados, Jó, tu pecou, Jó, tu tem que pedir perdão para Deus restaurar teus bens. Em momento algum, Jó pede para ser restaurado. Os seus bens, a sua saúde. A única coisa que Jó quer saber de Deus é: Deus, por que eu estou passando por isso? E se a gente for parar para pensar, essa resposta ele não obtém. Tá? Jó não fica sabendo de nada. Simplesmente Deus restaura todas as coisas de Jó no final. E aí ele fala assim: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço face a face. A intimidade com Deus aumentou mais ainda. Então Jó era um homem sábio por causa disso. Porque ele não estava preocupado com bens materiais, não estava preocupado com nada. Ele estava preocupado em servir a Deus e ser fiel a Deus. Ponto final. Relacionamento com Deus, um relacionamento duradouro com Deus, um relacionamento prático com Deus, com as pessoas que estavam ao seu redor, tudo isso ali era o que Jó estava preocupado, porque ele era um homem que buscava sabedoria divina. Chegamos à nossa conclusão, que diz assim, eu vou ler aqui a conclusão e fazer uma observação no final. Vimos que, mesmo com empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios, a sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas, sobretudo, valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. Amém? Chegamos no final da nossa aula. Eu acredito que ficou muito claro esse tema, essa questão da sabedoria. É claro que aqui meu propósito não é esgotar o assunto, mas despertar em você aí a curiosidade para buscar mais a fundo. Né? Procurei explicar aqui cada detalhe da lição. Então a gente entendeu aqui o que é sabedoria, algo que vem de Deus, dado por Deus, ela não é encontrada pelo esforço humano, ela não pode ser garimpada, ela não pode ser comprada, ela não pode ser comparada com bens materiais, com joias, com ouro, prata, ela não pode ser comparada com nada disso. A gente vai ver aqui que realmente a sabedoria ela tem valor, ela não tem preço, ela é muito valiosa, mas não tem como eu pagar por ela. Então a gente observa assim que a questão da sabedoria, né, ela tem um alto valor, algo imensurável que eu não consigo nem calcular. Então, assim, realmente, né, o valor ela tem. Mas e o preço? Não tem preço, não tem como pagar por ela. Então, a sabedoria é algo que vem diretamente de Deus e qualquer um que quiser sabedoria pode pedir para ele, que ele vai dar deliberadamente, tá? A sabedoria de Deus é liberada para todos aqueles que pedem a ele. Amém? Então, chego no final aqui da aula. Temos aqui as perguntas para você que, né, vai usar o slide aí na sua igreja. Você pode, né, adquirir o slide no site tbdenfoco.com, usar o slide aí para ministrar uma aula de excelência. Então, eu encerro aqui essa aula. Eu espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa é só entrar em contato, deixe seu comentário. Se você não se inscreveu no canal ainda, pode se inscrever, né, e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. A paz do Senhor. Até a próxima aula.